o recolhimento do FAI, recursos administrativos e decisão recente. O embate das empresas sobre a neutralização do ruído pelos protetores auriculares. Os protetores auriculares são dispositivos essenciais para a proteção auditiva em ambientes industriais e em situações de exposição a níveis elevados de pressão sonora, ruído. Com uma longa história de desenvolvimento e aprimoramento, esses dispositivos têm sido projetados para minimizar os efeitos prejudiciais do ruído excessivo no sistema auditivo humano. Por força do julgamento do ARS 664.335, o STF entendeu que o simples lançamento no PPP relativo à atenuação de ruídos acima dos limites de tolerância pelos protetores auriculares não descaracteriza o direito à aposentadoria especial do segurado. Em consequência, as empresas deverão recolher o FAE, Financiamento da Aposentadoria Especial, cujo valor é de 6% sobre a folha de pagamento dos segurados expostos. Com base nas informações lançadas no e-Social, a RFB está notificando as empresas a recolherem o FAE do período imprescrito. As empresas estão ingressando com recurso administrativo e, em recentemente decisão do CARF, no processo no 1580-1721-2020-76, a Petrobras teve seu provimento negado com relação à neutralização do ruído pelos protetores auriculares. História dos protetores auriculares. Na mitologia grega, Circe preveniu Odisseu de que as sereias antropófagas tentariam encantá-lo com sua voz irresistível, atirando-o nos recifes, despedaçando o navio e devorariam todos os seus ocupantes. Para evitar a tentação e a morte, todos deveriam tapar os ouvidos com cera. Os primeiros registros do uso de protetores auriculares remontam à antiguidade, quando soldados romanos utilizavam bolas de cera para proteger seus ouvidos durante batalhas. No entanto, o desenvolvimento moderno dos protetores auriculares começou no século XIX, com o surgimento da Revolução Industrial e o aumento do ruído nas fábricas. Soa extremamente estranho que em pleno século XXI alguém ainda possa afirmar que o protetor auricular não se preste a minimizar os efeitos do elevado nível de ruído. Ensaios dos protetores auriculares. Os protetores auriculares são submetidos a ensaios rigorosos para avaliar sua eficácia em reduzir o ruído e proteger a audição. Alguns dos ensaios comuns são realizados segundo as NBRs, a BNT-NBR 1676 por 1020, equipamento de proteção individual, protetores auditivos, medição de atenuação de ruído com métodos de orelha real, métodos de ensaio de atenuação na orelha real no limiar de audição e o REAT para a medição da atenuação de ruído dos protetores auditivos. Os dados REAT geralmente são reconhecidos por produzir a melhor medida da atenuação de ruído fornecida pelos protetores auditivos passivos e incluem os efeitos da transmissão de ruído por outros caminhos, como os transmitidos por condução ósseas e tecidos. O método A, anteriormente chamado de colocação supervisionada pelo experimentador e agora designado como ouvinte treinado, descreve algo próximo de um cenário de colocação ideal que pode ser obtida por usuário motivado e proficiente. O método B, anteriormente denominado colocação pelo ouvinte e agora designado como colocação pelo ouvinte inexperiente, para claramente indicar a característica-chave do procedimento, pretende aproximar resultados alcançáveis para grupos de trabalhadores participantes de programas de conservação auditiva. NBR 1772/2022, equipamento de proteção individual, protetores auditivos, métodos para a medição da perda, por inserção de protetores auditivos em ruído contínuo ou impulsivo, utilizando procedimentos com dispositivo de ensaio de microfone de campo na orelha humana, ou dispositivo de ensaio acústico, métodos para a medição da perda, por inserção de protetores auditivos em ambientes de ruído contínuo ou impulsivo especificados.
O método de microfone na orelha humana, MOGA, utiliza pessoas no ensaio e pode ser utilizado para protetores auditivos que cobrem a orelha e fazem contato supraauricular ou circunauricular com a cabeça, enquanto o método de dispositivo de ensaio acústico, DEA, emprega um dispositivo inanimado e pode ser utilizado para todos os tipos de protetores auditivos. Desempenho no ambiente industrial. Os protetores auriculares são projetados para oferecer proteção auditiva em ambientes industriais, onde os níveis de ruído se encontram acima dos limites de tolerância. É essencial considerar fatores como o nível de ruído ambiente, o tempo de exposição e a conformidade com as normas de segurança no local de trabalho ao selecionar os protetores auriculares adequados. Diga-se de passagem que a seleção dos protetores auriculares não pode ser delegada à área de suprimentos, cujo único critério é o menor preço. O SESMT, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, deve, de forma técnica, especificar os protetores auriculares que devem ser disponibilizados pela empresa aos trabalhadores. Prazo de validade e vida útil dos protetores auriculares. O prazo de validade de um protetor auricular é a sua vida de prateleira, ou seja, o período de tempo o qual guardado não perde suas propriedades ou capacidade de atenuação dos ruídos. Tal prazo depende essencialmente do material que foi produzido o protetor auricular. A vida útil ou durabilidade de um protetor em uso é função da agressividade do ambiente de trabalho e está relacionada principalmente às condições de uso, armazenamento, manutenção ou condições do ambiente ou tipo de uso do equipamento, dentre outras variáveis. Caso seja utilizado num ambiente tipicamente de escritório, o protetor apresentará grande durabilidade. Já numa mina subterrânea, sua durabilidade será bem pequena. Assim, somente a própria empresa poderá opinar sobre a durabilidade de um protetor auricular em seu ambiente de trabalho, conforme preceitua a nota técnica CGNORDSST-SIEC número 176, de 18/07/2016, do Ministério do Trabalho. Assim, nem mesmo ao fabricante cabe estimar a vida útil de um protetor auricular sob uso. A transmissão óssea do ruído na orelha. A audição é um dos sentidos fundamentais para a comunicação e interação humana. O protetor auricular possui finalidade de impedir que o ruído migre da orelha externa para a orelha interna. No entanto, há 4 formas de o ruído atingir a orelha interna, ainda que se esteja usando o protetor auricular. Vibração do protetor, segundo, transmissão através do material do protetor, vazamento através do contato e o fato transmissão via ossos e tecidos. Neste artigo trataremos somente da transmissão óssea. Tradicionalmente, a transmissão do som para o sistema auditivo ocorre através do canal auditivo externo, da membrana timpânica e dos ossículos da orelha média. No entanto, em certas condições, o som pode ser transmitido diretamente para a orelha interna por meio dos ossos do crânio, fenômeno que é conhecido como transmissão óssea do ruído na orelha. Assim, a transmissão óssea do ruído na orelha refere-se ao processo pelo qual o som é transmitido através dos ossos do crânio para o orelha interno, contornando o sistema auditivo externo e médio. No entanto, este atalho somente é considerado importante para protetores cuja atenuação seja superior a 45-55 dB, que é a média de atenuação dos ossos e tecidos. Assim, a transmissão via ossos e tecidos, na maioria dos casos, deve ser ignorada. As notificações para recolhimento do FAI. As empresas notificadas pela Receita Federal podem recorrer tanto administrativa como judicialmente, comprovando a inexistência do ruído acima dos limites de tolerância ou ainda, demonstrando que, de fato, os protetores auriculares utilizados neutralizam os efeitos do ruído no ambiente de trabalho.
A primeira comprovação é mais complexa, uma vez que a Receita Federal se baseia nas informações do e-social. A segunda demonstração pode ser feita através de laudo técnico, demonstrando as seguintes evidências documentais a serem disponibilizadas pela empresa. 1. Especificação pelo SSMT quanto ao equipamento adequado para cada atividade. Listagem dos níveis de pressão sonora encontrado nos vários locais de trabalho, juntamente com o NRRSF mínimo desejável para a atenuação do ruído. OS, ou outro documento que indique determinação à área de compras da atenuação mínima necessária dos protetores auriculares adquiridos. 2. Comprovação da exigência quanto ao uso permanente do protetor auricular. Pode ser constituída por auditorias diárias para verificação do uso dos equipamentos, advertências, suspensões e demissões por justa causa pela abstenção ao uso dos protetores auriculares. 3. Lista com CA, certificado de aprovação dos protetores auriculares utilizados na empresa. 4. Treinamentos realizados na integração DDS e CPAT para o uso, guarda e conservação dos protetores auriculares, bem como informar os trabalhadores sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, nas operações industriais e áreas ruidosas, nos termos da NR1. 5. Comprovação de manutenção de estoque dos protetores auriculares para eventuais substituições dos equipamentos extraviados ou sem condições de uso. Ficha de Cardex. Estoque para verificação do estoque mínimo. 6. Comprovação sobre a higienização ou, alternativamente, treinamento da higienização pelo próprio trabalhador e manutenção periódica do equipamento, lançamento nos protocolos de fornecimento de troca de espuma, alça, etc. 7. Sistema documental ou digital de protocolo de fornecimento dos protetores auriculares, representado por ficha em papel, controle digital, por cartão, vending machine, sistema biométrico. 8. Implementação do PCA, Programa de Conservação Auditiva. 9. Panorama epidemiológico com demonstração das eventuais perdas auditivas na empresa. Este panorama faz parte do PCMCO ou do PCA, sendo item obrigatório. 10. Demonstração da impossibilidade de adoção da proteção coletiva ou medida administrativa frente à proteção individual. Documento comprobatório a respeito do uso da proteção individual frente à proteção coletiva, argumentando inclusive sobre a sua impossibilidade, inclusive financeira. Conclusão: os protetores auriculares desempenham um papel fundamental na proteção auditiva em ambientes industriais e outras situações de exposição a ruídos excessivos. Com uma variedade de tipos disponíveis, ensaios rigorosos para avaliar seu desempenho e considerações técnicas importantes, é possível selecionar e utilizar os protetores auriculares adequados para garantir a segurança auditiva dos trabalhadores e indivíduos expostos a níveis elevados de ruído. Assim, a cobrança do FAI, no mínimo, contrário todos os preceitos técnicos da engenharia de segurança do trabalho, quando quer fazer crer que os protetores auriculares não neutralizam o nível de ruído acima do limite de tolerância. Lamentavelmente, o recurso administrativo não gerará resultado positivo. No entanto, o ingresso de ações tratará a questão por meio de perícia judicial, quando então alguém abalizado tecnicamente opinará sobre a questão. O recolhimento do FAI, recursos administrativos e decisão recente. O embate das empresas sobre a neutralização do ruído pelos protetores auriculares. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!